Antes eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus e por esse privilégio de estar nesse encontro, agradecer o pastor Erickson pelo convite e esse momento de comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Espero, no compartilhar desse tema, poder ajudar os meus irmãos a respeito desse assunto que é tão delicado para nós, falar de perigos no nosso ministério pastoral. Sutis, porque nem sempre nós temos a clareza das armadilhas que muitas vezes nós começamos a cair e a ceder em nosso ministério, no nosso trabalho. A Bíblia nos alerta a respeito dos cuidados que nós devemos ter com a nossa vida cristã e com o nosso ministério. Veja pelo menos esses 3 textos aqui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, o apóstolo Paulo dizendo: portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. O apóstolo Paulo em Timóteo, aconselhando o jovem pastor Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persiste nela, pois fazendo isso, salvarás a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Então, tem cuidado de ti mesmo. Alerta sobre o cuidado que nós devemos ter na nossa liderança. E 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então note, meus queridos, que essas passagens bíblicas aqui do apóstolo Paulo, mostrando para nós do cuidado que nós devemos ter na nossa liderança, no nosso ministério pastoral. Ainda a título de introdução, a nossa necessidade de ajuda é parte da nossa estrutura básica. Ninguém é um superman na vida cristã. Nós não somos super-homens, super-mulheres. A nossa estrutura básica, ela exige de nós, de alguma maneira, que tenhamos cuidados na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, na nossa vida física. Precisamos também compreender e admitir nossa inabilidade, nossa incompetência de lidar com algumas questões do nosso coração. E por isso mesmo nós precisamos desesperadamente que o Senhor nos ajude. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, verso 5, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos do Senhor para nos auxiliar na nossa vida, na nossa liderança. Dr. Paul Tripp, ele diz: a honestidade nos compele a admitir que somos pessoas que precisam de ajuda e que estamos rodeados por pessoas na mesma situação. Então, grande Paul Tripp chamando a nossa atenção para isso, e de que nós precisamos ser honestos, e a honestidade, ela chama de alguma maneira a nossa atenção para que sejamos, portanto, claros nesse ponto de que nós precisamos de ajuda e aqueles que estão ao nosso redor também se encontram na mesma situação. E eu quero tratar de alguns perigos sutis que atacam o nosso ministério pastoral, colocando em risco a nossa saúde espiritual e a nossa saúde no ministério. E o primeiro deles é o perigo de não enxergar os desvios do nosso próprio coração. O perigo de não enxergarmos os desvios do nosso próprio coração. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou quanto a isso, lá em Mateus capítulo 7, no sermão da montanha, dizendo assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aqui Jesus chama, portanto, a atenção para a realidade de que muitos de nós pode acabar se envolvendo e caindo. É a realidade de ficarmos cegos para a nossa própria necessidade, para os nossos próprios erros. Ficar cego e não conseguir enxergar as nossas próprias mazelas. Nós conseguimos enxergar as mazelas dos outros, conseguimos enxergar às vezes com clareza o erro do outro, mas não conseguimos às vezes olhar para dentro do nosso próprio coração e identificar, portanto, os nossos pecados. E talvez essa cegueira seja pior que a cegueira física. Porque a cegueira física, claramente a pessoa entende que ela não enxerga mesmo. Ela está ciente disso, ela está consciente de que ela não vê, que ela não consegue enxergar. Mas o cego espiritual, ele se ilude. Ele pensa que vê, quando na realidade ele não está vendo. Isso é sutil. Por isso, perigos sutis do ministério pastoral. E essa cegueira espiritual, ela, já que nós não nos damos conta dela, nós perdemos, portanto, a sensibilidade de perceber essa necessidade no nosso próprio coração. Nós vamos, de alguma maneira, nos endurecendo, nós vamos permitindo ficar petrificado, cauterizado para a realidade espiritual. Podemos, quem sabe, viver a nossa vida, realizar o nosso ministério, podemos pregar todos os domingos e estamos sempre pregando para o outro, esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos. Então perdemos, portanto, a capacidade de sensibilidade, a incapacidade, portanto, de ver. E isso é um processo, às vezes lento. O caos na nossa vida espiritual não acontece da noite para o dia. O caos na vida espiritual, ele é progressivo. O caos, ele paulatinamente vai acontecendo. Como diz Paul McCartney numa determinada letra, e usando inclusive um texto bíblico dizendo que o filho não sai da casa do pai num dia e entra no chiqueiro no outro. Leva tempo para a gente perceber que saímos da casa do pai e agora nós estamos dentro do chiqueiro, inclusive desejando comer a comida dos porcos. Tamanha fraqueza espiritual ou cegueira a ponto de a gente não conseguir enxergar as nossas mazelas. Olha esse processo de afastamento de Deus. Nossas orações particulares, elas se tornam mais frias, formais e curtas. As escrituras se tornam menos relevantes para nós. A pregação, ela passa a ser alguma coisa muito mais trabalhosa. Já é trabalhosa de fato e nós sabemos disso, mas se torna um trabalho extremamente pesado e desnecessário. Começamos a trabalhar para Deus e não com Deus. Achamos que a gente vai conseguir realizar o ministério e tudo depende de nós. Então nós começamos a trabalhar para Ele, nós trabalhamos para Jesus, nós trabalhamos para a igreja, nós trabalhamos para Deus e esquecemos que devemos trabalhar com Ele e não apenas para Ele. A coisa mais importante no ministério não é fazer necessariamente a obra de Deus, mas é permitir que Deus continue fazendo a obra dEle em nós, enquanto nós estamos realizando a obra dEle com Ele. Examinamos a nós mesmos com menos frequência.
Já não choramos mais pelos nossos pecados. Se a gente fica cego por causa do nosso coração endurecido, a gente para de chorar pelos nossos pecados. A gente já não sente mais a necessidade de dobrar os joelhos e diante de Deus clamar pela misericórdia dele. Nós já não examinamos a nós mesmos com tanta frequência. Esquecemos de olhar para o nosso próprio coração, ou esquecemos de orar pedindo que o Espírito Santo, como o salmista disse, né? Sonda-me, ó Deus, vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Então nós esquecemos de examinar a nós mesmos. Fazemos isso muito pouco. O afastamento nos leva a falar mais sobre Deus e menos com Deus. A linha de separação entre piedade e impiedade vai se tornando mais obscura. Aquilo que antes era errado, de alguma maneira passou a ser certo na minha prática. Então eu começo a adotar algumas coisas que são ímpias, pensando que isso não tem nada de errado. Tudo por quê? Por causa da cegueira, porque eu já não consigo mais perceber, enxergar os desvios do meu próprio coração. Sentimos pouca convicção de pecado e vamos tentando justificar os nossos erros. Não choramos mais quando nós erramos, não lamentamos. Choramos por outras coisas, mas não choramos pela desobediência, não choramos por causa do nosso pecado. E vamos deixar de amar os irmãos e começamos a pastorear a nós mesmos. Veja que esse é o caminho de quem tem o seu coração endurecido e, portanto, cego. O segundo perigo que eu queria compartilhar com vocês é o perigo de envolver-se tanto em atividades do ministério que começamos a negligenciar a nossa vida devocional. Isso é muito comum. É muito comum, muito prático para nós. Essa é uma armadilha que nós corremos no nosso ministério, que incorremos no nosso ministério, dada, e já foi comentado aqui algumas vezes, dada a carga grande de atividade que nós temos, e começamos então a correr de um lado para o outro, fazendo os nossos aconselhamentos, fazendo visitas, escrevendo artigos, fazendo as ligações, atendendo um ou outro, separando tempo para os nossos planejamentos, enfim, e começamos a desenvolver o ministério pastoral e esquecemos que se a gente não tiver tempo a sós com Deus, nós vamos naufragar, nós vamos ficar sufocados em meio à quantidade enorme de atividades ministeriais e vamos, portanto, nos perdendo. É muito interessante essa passagem de Lucas, descrevendo um momento importante do ministério de Jesus, em que Lucas capítulo 5, os versos 15 e 16, o texto sagrado nos diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Notem bem que Jesus ele se viu também no momento em que as atividades estavam, de alguma maneira, tentando envolvê-lo e tinha muita coisa para fazer. O texto sagrado revela isso para nós, irmãos, que aquilo que se dizia a seu respeito fazia com que
o nome dele ia sendo divulgado e as pessoas começavam a irem até Jesus, buscando, portanto, ajuda com ele, buscando, quem sabe, uma palavra de orientação, uma palavra de consolo, uma cura, um toque, uma palavra de carinho. E multidões, diz o texto que multidões iam até Jesus buscando, portanto, ajuda nele como pastor. Agora é interessante o verso 16, que a gente poderia, quem sabe, no verso 16, olhar e entender, e Jesus então atendia a toda a multidão, e Jesus então aconselhava a todos, Jesus pregava e orientava a todas as pessoas, Jesus abraçava e ouvia carinhosamente a cada uma das pessoas que o procuravam. Mas não é isso que nós lemos no verso 16. O verso 16 diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus não caiu na armadilha de se envolver tanto nas atividades do ministério a ponto de negligenciar o tempo a sós com Deus. Ele não caiu nessa armadilha, e que é uma armadilha e é um perigo sutil que muitos de nós se envolvem. Há pastores que não oram mais, há pastores que não dobram mais os joelhos, há pastores que oram na igreja, porque orar na igreja faz parte também do ofício, faz parte da atividade ministerial. Ele ora com os irmãos que vão procurar ajuda, então ele ora na igreja, ele ora com pessoas, ele ora com irmãos, mas ele, na quietude da sua casa, do seu quarto, ele já desaprendeu a fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e orar ao Pai que o ouve e que o vê em secreto. Há pastores que já se perderam, há pastores que não fazem mais isso, há pastores que desacostumaram a ter o seu tempo a sós com Deus. Vocês já devem ter lido ou ouvido a respeito de Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, grande pregador, grande evangelista. E ele, na sua igreja, ele pregou um sermão num dado domingo e saindo, recebendo os cumprimentos à porta, uma senhora elogiou o sermão dele da seguinte forma, dizendo: pastor, o sermão foi bom, mas ficou faltando alguma coisa. Aquilo incomodou Spurgeon. E naquela semana ele ficou se perguntando: mas o que é que faltou? Eu estudei tão bem o sermão, então o que ficou faltando? E ele então, naquela semana, ele estudou melhor o texto bíblico, tentou fazer uma homilética melhor, uma didática melhor para apresentar o seu sermão. E foi para o púlpito naquele domingo e pregou o seu sermão. E ao descer do púlpito e ficar à porta, ele já estava com os olhos procurando a irmã que vinha ali pelo corredor para cumprimentá-lo, e ele já esperando agora o comentário dela. E ela então o cumprimentou dizendo: pastor, o sermão hoje também foi bom, mas ficou faltando alguma coisa. E aquilo arrebentou com aquele homem, com aquele pregador, com aquele pastor. E ele voltou para casa, e aquela semana ele ficou se perguntando o que ficou faltando no sermão dele. E ele caiu de joelhos, ele chorou diante de Deus. Ele falou: Senhor, o que está faltando no meu sermão que aquela irmã não conseguiu ver? E ele dobrou os joelhos, ele chorou, derramou o coração diante do Senhor. E orou e buscou a Deus em lágrimas, em clamor, pedindo a misericórdia, pedindo que Deus o usasse graciosamente. Domingo estava lá na igreja, pregou o sermão e a irmã estava lá. Terminou o sermão, desceu,
A irmã passou por ele e o cumprimentou, e ele já está esperando. Ele falou: pastor, o sermão hoje foi muito bom e não ficou faltando nada. Queridos, às vezes a gente está correndo de um lado para outro e estudando, lendo, preparando o nosso sermão e esquecendo que sermão se prepara não só com a mente, mas também com os joelhos. Eu lembro quando eu percebi uma carência no meu ministério nessa área, e eu falei: eu preciso orar, eu preciso começar a orar mais, eu preciso disso. E fui na estante dos meus livros, numa área que tinha só livros sobre oração, e peguei um livro e comecei a folhear aquele livro, e várias páginas já estavam sublinhadas, grifadas, inclusive com anotação: muito bom, ok, tem que usar isso aqui, coisas que nós fazemos com os nossos livros. Aí eu peguei e guardei aquele livro, dizendo comigo mesmo: isso aqui eu já sei, e guardei aquele livro. E peguei mais um livro, e folheando de novo, e vi várias anotações que eu mesmo fiz naquele livro sobre oração. Guardei aquele livro novamente, dizendo: isso aqui eu já sei. Fui para um terceiro livro, a mesma coisa: isso aqui eu já sei. Foi nesse momento que eu senti Deus sussurrando aos meus ouvidos: tudo isso você já sabe, só está faltando uma coisa: dobrar os joelhos e começar a orar. Irmãos, falar sobre oração para pastor é repetir coisas que todos nós já sabemos. A questão não é o quanto nós sabemos a respeito de oração. A questão é o quanto de fato nós temos dobrado os nossos joelhos e temos orado e temos clamado a Deus e temos chorado diante de Deus. Porque o nosso ministério depende disso. A nossa vida depende disso. Se nós não oramos dentro do quarto, nós estamos desqualificados de orar no púlpito da igreja. Se nós não conseguimos dobrar os joelhos dentro da nossa casa e chorar diante de Deus quando nós estamos só com Deus, então nós não estamos habilitados depois a orar no púlpito da igreja. Nós temos negligenciado, talvez e muito, a nossa vida devocional por causa da nossa agenda ministerial, por causa da nossa correria. Arthur Pink, ele diz: a oração particular é o teste de nossa sinceridade, o indicador de nossa espiritualidade, o principal meio de crescimento na graça. A oração particular é a última coisa, acima de todas as demais, que Satanás busca impedir. Pois ele bem sabe que, se ele puder ser bem sucedido nesse ponto, o cristão falhará em todos os outros. Queridos, olha que coisa tremenda Arthur Pink está nos ensinando aqui. Que Satanás vai tentar de alguma maneira impedir que você ore no particular. Não haverá grande esforço dele tentando impedir você de orar publicamente no púlpito da igreja. Mas ele vai tentar de todo jeito impedir que no particular você dobre os joelhos. E ele diz aqui: se ele puder ser bem sucedido nisso, você vai falhar em todas as outras áreas. Em todas as outras áreas. Não vai conseguir ser o pastor segundo o coração de Deus. Lloyd Jones, como está a sua vida de oração? No artigo dele.
a perguntinha: como está a sua vida de oração? E aí, Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: esse definitivo da minha compreensão do ensino bíblico é a quantidade de tempo que eu gasto em oração. Se todo o meu conhecimento não me conduz à oração, certamente há algo de errado em algum lugar. Nós conhecemos Martin Lloyd-Jones, nós sabemos da competência dele. Você sabe dos seus escritos, você sabe dos seus comentários da Escritura Sagrada. E ele fala: mas o teste definitivo da minha compreensão do ensino bíblico é a quantidade de tempo que eu gasto em oração. Esse é o teste do quanto você compreende teologia, do quanto você compreende, do quanto eu e você compreendemos o ensino bíblico. Sabe qual que é o teste? É o quanto nós gastamos de tempo em oração. Então nossa vida privada, Mateus capítulo 6 entra no quarto. Nós devemos orar no quarto, bem como na igreja. De fato, se a anterior for negligenciada, a última não será de muito valor. O quarto é onde as forças são renovadas, a fé é despertada e as graças de Deus são reavivadas no meu coração. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo inabilitado, se você está se sentindo incompetente, se você está achando que o ministério está sendo um fardo, está sendo difícil para você, se está tendo dificuldades na igreja, dobre os joelhos, porque é no nosso momento a sós com Deus que as nossas forças serão renovadas. E a nossa leitura da Bíblia. É fato, o pastor lê a Bíblia praticamente todos os dias. Eu diria praticamente, pode ser que um dia ou outro você não leia a Bíblia, mas pelo menos 5 vezes por semana você está lendo a Bíblia, para dizer o mínimo. Mas a questão é que, na maioria esmagadora das vezes, queridos, a leitura que nós fazemos da Bíblia Sagrada é uma leitura para poder preparar estudo bíblico, sermão, pastoral de boletim, escrever alguma coisa. A Bíblia passa a ser um instrumento de trabalho. E eu não me coloco mais na presença de Deus como uma ovelha que também precisa ler a Bíblia de maneira devocional para ter o meu coração alimentado. A Bíblia não pode ser para mim apenas um instrumento do meu trabalho. Ele é, mas não pode ser apenas isso. A Bíblia tem que ser o meu deleite. Eu tenho que dizer para mim mesmo quanto eu amo a tua lei, Senhor. É a minha meditação todo dia. Não é o pastor se dirigindo à Bíblia, mas é a ovelha indo para o colo do bom pastor para ouvir a sua orientação. Alguns anos atrás eu li uma história interessante de uma irmã, de uma mulher que ela deficiente visual e lia sua Bíblia em braille. E ela então, ela era apaixonada pela Bíblia e ela tinha sua Bíblia em braille e a lia assim. Ela sofreu um acidente, um grave acidente, e teve boa parte do seu corpo queimado. Inclusive as mãos foram queimadas. E depois de alguns meses de tratamento e cirurgias, então ela teve alta do hospital e estava agora recuperada. E ela então pegou a sua Bíblia em casa em braille para começar a ler, depois de alguns meses. E quando ela foi ler a sua Bíblia, ela não conseguia, porque o incêndio, as queimaduras criaram cicatrizes e tiraram a sensibilidade dos seus dedos. Então agora ela tentava ler e se esforçava insistentemente para ler a sua Bíblia e não conseguia.
E quanto mais ela insistia naquilo, ela não conseguia. E ela queria ler e passava os dedos sobre as páginas da sua Bíblia sem conseguir absorver o ensino da Escritura Sagrada. E ela não queria que simplesmente depender de alguém para ler para ela, mas ela mesma queria ter esse momento de ler a Escritura. E como ela não conseguia, ela então começou a orar diante de Deus e chorando copiosamente na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu amo a Tua Palavra, Senhor, Tu sabes que eu amo a Tua Palavra e eu preciso ler a Tua Palavra, eu amo a Tua Palavra. E ela beijava a Bíblia, e ela falando com Deus e beijando a Bíblia, e as lágrimas caindo sobre as páginas daquela escritura, e ela beijando a Bíblia e dizendo: Senhor, eu amo a Tua lei, Senhor. E nesse momento, ela percebeu algo. Ela percebeu que ela podia ler a Bíblia com os lábios. E agora ela chora. Ela chora porque ela descobriu que havia a sensibilidade dos lábios, não havia ainda ocorrido a ela de que ela podia ler a Bíblia com os lábios. E ela então agora, em gratidão a Deus, explodindo em gratidão a Deus, a grande descoberta que ela fez de que ela podia ler a Escritura com a boca, com os lábios. Irmãos, nós somos pastores, ministros, líderes. Qual é a deficiência nossa às vezes para não ler a Bíblia? Deficiência talvez no coração. É um perigo sutil que nós enfrentamos, de achar que quando nós lemos a Escritura buscando compreender o texto para aplicá-lo à igreja, quando o nosso coração mesmo não está exposto à verdade da Escritura, nós não somos alimentados, nós não somos corrigidos, nós não somos exortados, nós não recebemos crescimento, porque a Bíblia não está passando de um instrumento de trabalho. Terceiro perigo é o perigo de negligenciar o pastoreio da nossa família. O reverendo Roberto já tratou esse tema de maneira tão preciosa aqui, e eu fui tão tocado e ensinado e pastoreado através da palestra dele ontem e hoje sobre esse tema. Queridos, nós às vezes falhamos aqui também e esquecemos de cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos. Eu não quero gastar tempo nisso, visto que nós já ouvimos isso com tanta graça já ontem e hoje. Mas deixa eu dizer uma experiência que eu tive. O reverendo Roberto contou a experiência boa dele, eu quero contar uma ruim minha. Há 11 anos atrás, eu lembro da data porque ela foi marcante de onde eu cheguei e para onde eu fui depois, eu lembro da data. Isso tem 11 anos. Eu cheguei em casa da igreja naquele dia, Jamila estava deitada na cama, recostada na cama, e ela falou: Gil, senta aí, eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com você. Eu me sentei e a Jamile começou a fazer alguns elogios para mim. Eu reconheço que você é isso, e foi fazendo elogio, eu estava até gostando dos elogios que ela estava fazendo. Eu amo a maneira como você prega. Eu amo o teu zelo pela doutrina. E foi fazendo alguns elogios, e eu estava gostando daquilo, mas ao mesmo tempo estava me perguntando: vem coisa por aí. Porque mulher, quando começa a elogiar muito, tem que se preparar. E aí, mas ela é muito sábia, muito sábia. Jamila é sempre muito sábia, e depois que ela terminou
de fazer todos os elogios, ela disse o seguinte, ela falou, mas tem algo que tem me incomodado. E eu falei, o que foi? Ela falou, você não tem pastoreado a sua família. Você não tem me pastoreado. E você não tem pastoreado os seus filhos. E ela foi dizendo outras coisas. Ela foi dizendo algumas coisas. Faz tempo que você não ora comigo. Faz tempo que eu não vejo você orando com os filhos. Irmãos, depois que ela foi falando aquilo, eu fui tendo meu coração quebrado. Não quebrantado ainda, mas quebrado. Porque aquilo me humilhou de alguma maneira, porque em outras palavras, ela não usou essa expressão, mas em outras palavras, o que ela estava dizendo assim, você é hipócrita. E depois ela perguntou, você não vai dizer nada? Eu falei, hoje não, podemos continuar amanhã? Fui tomar banho dentro do chuveiro e já comecei a chorar. Irmãos, eu chorei uma semana, pensando naquilo que ela tinha dito, que eu estava abrindo mão do privilégio de pastorear a minha família. Que semana dura para mim. Indo para o seminário, voltando do seminário, indo para a igreja, voltando da igreja, dirigindo e chorando. Aproveitava para chorar quando estava sozinho. E enquanto isso, Deus foi me quebrantando. Agora sim, Deus foi me quebrantando. E Deus usou a minha esposa para mostrar o quanto eu estava negligenciando o cuidado da minha esposa e dos meus filhos. É um perigo sutil que todos nós incorremos nele. Ninguém está imune a isso, de começar a desleixar. Há pastores que vivem de aparência, pregam sobre casamento, mas estão com o matrimônio destruído. Aconselham casais, mas não aplicam os mesmos princípios no seu relacionamento. São amáveis com os outros, mas amargos dentro de casa. São tolerantes com as ovelhas, mas extremamente duros com os filhos. Enfim, porquanto se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina e correção do Senhor. Perigo sutil é que nós podemos estar cuidando das famílias dos outros e esquecendo de cuidar da nossa própria. O quarto perigo, o perigo das tentações sexuais. Esse perigo existia nos tempos bíblicos e continua existindo em nossos dias. Homens como Davi, Sansão, Salomão caíram. A revista Leadership nos Estados Unidos fez uma pesquisa e a pergunta foi a seguinte: você já visitou um site pornográfico? A resposta, 57. A pergunta foi feita a pastores. 57% responderam nunca. 21% poucas vezes no ano. 9% sim, uma vez no ano passado. 7% sim, mas faz mais de um ano. 6% sim, 2 vezes no mês. Queridos, nós precisamos ser alertados com relação a isso. Há colegas nossos. Embora essa pesquisa tenha sido feita nos Estados Unidos, acredito que
se fosse feita no Brasil, talvez os números não fossem tão diferentes assim. Nós precisamos zelar por isso, zelar pela nossa vida moral. Considere suas consequências. Se eu quero tratar disso, eu preciso considerar as consequências. Com relação à mulher adúltera, o rei afirma: a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Só mesmo quem quer se arruinar é que adultera com a mulher. Se dirigindo, portanto, lembre-se de Davi. Depois do adultério de Davi, como foi a vida dele? Que tragédia, que prejuízo. Mas às vezes não há o adultério de fato, mas o nosso coração, e Jesus diz isso: olha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Queridos, o adultério não há necessidade de, na compreensão de Jesus, não há necessidade de ir para a cama para se configurar um adultério. Se o coração foi para a cama, já é adultério. E nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar dos nossos olhos, nós precisamos zelar pela nossa mente. Se Davi caiu, e ele, chamado homem segundo o coração de Deus, se ele caiu, nenhum de nós está isento, imune aos pecados da imoralidade sexual. Nenhum de nós. Então nós precisamos zelar por isso e considerar as sérias consequências que isso traz para o nosso ministério, traz para a nossa família, para a nossa igreja. As consequências são desastrosas. E o sábio Salomão diz assim: só mesmo quem quer se arruinar é que adultera com uma mulher. Só mesmo quem quer se arruinar. Então nós precisamos considerar as suas consequências. Precisamos procurar se arrepender e não se expor às ocasiões tentadoras. Precisamos confessar a Deus o pecado que está na nossa mente. Precisamos nos arrepender. Nós precisamos conversar com Deus e nos quebrantar na presença do Senhor, entendendo que isso pode acontecer conosco. Depois procura na internet. Eu não vou ler aqui por causa do tempo nosso, que já está se esgotando. Carta da filha ao pai que fazia uso de pornografia. Se você ler essa carta, você vai chorar depois de ver o que aquela filha fala para o pai. Deixa correr um pouquinho. Quem tem uma outro perigo sutil que nós incorremos no nosso ministério é ter uma ênfase na doutrina, mas pouca aplicabilidade prática. Nós não podemos confundir conhecimento teológico com maturidade cristã. Paul Tripp, no livro, não me lembro agora o título do livro, mas ele trata desse assunto, mostrando que aqui nós temos uma armadilha que pode atingir o nosso ministério, é achar que o conhecimento que nós temos, ele define a nossa maturidade cristã. Quanto mais conhecimento eu tenho, e porque eu tenho muito conhecimento, porque eu busco conhecimento e conheço muita coisa, eu julgo que isso é suficiente para de alguma maneira medir
o meu grau de maturidade. Mas isso é um ledo engano, irmãos. É um ledo engano achar que só porque nós temos conhecimento, nós temos, portanto, maturidade espiritual. Lloyd Jones diz assim: de muitas maneiras, o maior perigo com que todos nos defrontamos é o perigo de nos contentarmos com um conhecimento e uma apreensão meramente intelectuais das coisas espirituais. Tal conhecimento é sumamente valioso, mas se ficar nisso poderá ser completamente inútil e de fato positivamente danoso, porque poderá drogar-nos e deixar-nos numa condição em que achamos que nada mais é necessário. Então Lloyd Jones dizendo que se você tem um conhecimento, mas esse conhecimento ele é meramente intelectual, então ele acaba sendo algo danoso para a nossa vida e para o nosso ministério. Maturidade bíblica nunca é apenas a respeito do que você sabe, Paul Tripp disse, e sempre sobre como a graça tem empregado o que você veio a saber para transformar a maneira como você vive. Então, conhecimento bíblico por si só não é suficiente, mas esse conhecimento bíblico eu tenho que transformar isso na prática no meu ministério. O perigo de não saber lidar com pessoas difíceis na igreja. Quem enfrenta pessoas difíceis na igreja? Tua igreja tem pessoas difíceis? Eu penso que todas as igrejas nós teremos pessoas difíceis. O apóstolo Paulo diz assim em Atos 20, atendei por toda a igreja de Deus, toda a igreja. Há pastores que começam a pastorear determinados grupos, e ele então consegue fazer 10, 15, 20 visitas para uma determinada família, mas não consegue fazer uma para outra, porque essas pessoas são as pessoas difíceis na igreja. Então nós precisamos lembrar de que a igreja é a igreja de Deus e não é nossa, e nós precisamos pastorear as ovelhas de Deus. E somos pastores por causa disso, para pastorear pessoas difíceis, pessoas fáceis, mas também pessoas difíceis. Mas corremos um perigo sutil de achar que pessoas difíceis, elas devem ser colocadas de canto e que não merecem a nossa atenção, o nosso pastoreio. Nós precisamos zelar por isso. O ministério não é um mar de rosas, mas um campo de batalhas. E quem entra no ministério precisa estar consciente disso. Enfrentaremos oposição de fora e dentro da igreja. Há batalhas externas e internas. Há conflitos suscitados pelo inimigo e guerras travadas pelos irmãos. Eu estou com quase 30 anos de ministério. E eu sei o que é pastorear pessoas difíceis. Já apanhei muito. Já sofri bastante. E ser pastor é a arte de engolir sapos. Você já ouviu isso, né? É a arte de engolir sapos. Você engole sapo? Deve engolir alguns, né? Então, ser pastor é estar disposto a investir na vida dos outros, sem receber o devido reconhecimento. Vai ter muita gente que não vai ligar no dia do seu aniversário, porque não gosta de você. Não vai te dar presente. Talvez na sua igreja, você vai ganhar só um presente. Você não vai ganhar 2, 3, 4. Há pastores que ficam ressentidos, magoados. Mas essas pessoas que não deram presente também precisam ser pastoreadas. O perigo de confundir, e eu termino aqui, o perigo de confundir experiência ministerial com maturidade espiritual. A gente vai ficando maduro, a gente vai ficando mais tempo no ministério,
você já deve ter aí os seus 6, 7, 10, mas se você já tem mais de 20 anos de ministério, você é uma pessoa bem madura. E a gente cai no erro de achar que, já que você sofreu tanto, já pregou a Bíblia tantas e tantas vezes, você já teve que presidir presbitérios, presidir sínodos, você já teve que reunir com várias pessoas para resolver conflitos, você já está calejado, você já é uma pessoa experiente, um ministro experiente, você é experiente a ponto de achar que nada mais vai te surpreender nesse mundo. E aí você acha, eu sou uma pessoa madura, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa cheia de experiências. Esse é um perigo que nós também podemos incorrer. Porque a experiência, Paul Tripp diz isso, a experiência lhe ensinará algumas coisas, mas ela não tem o poder de torná-lo santo. Há pastores velhos fazendo bobagens por aí. Há pastores experientes fazendo coisas erradas. Infelizmente, quando você deixa a experiência lhe dizer que você é maduro, quando não é, você deixa de se comprometer com a mudança, porque não acredita que ela seja necessária. Irmãos, mudar o coração de um pastor idoso, maduro não, experiente é difícil. É difícil. Porque a gente acha exatamente isso, que por ter experiência, achamos que já somos maduros e não precisamos aprender. Mas é porque está tão maduro que acaba caindo. Eu corri com algumas coisas por causa do nosso tempo. Mas eu quero concluir só dizendo o seguinte, são 7 perigos, mas poderiam ser 10. Eu pensei nos 30, mas me deram 50 minutos, eu já estourei os 50 minutos para falar de 7, então não daria para falar dos 30. Mas eu penso que esses são apenas alguns que Deus quer chamar a nossa atenção nessa noite. E aí eu e você precisamos primeiro de coragem para admitir essa realidade. Olhar para o nosso coração e entender que ele precisa ser tratado. Não importa quanto tempo tenhamos aí de ministério, não importa quanto de conhecimento nós temos, não importa a gama de experiências que temos, a gente precisa ter a coragem de admitir a nossa realidade, de que a gente tem sucumbido diante de alguns desses perigos. Segundo, reconhecer diante de Deus a nossa necessidade. Irmãos, joelhos no chão, lágrimas nos olhos, quebrantamento diante de Deus, cura, restaura e nos coloca de pé de novo, com graça, com ânimo, com vontade de fazer a obra de Deus. Nós precisamos de humildade para buscar ajuda. Você já tem visto muita gente cair pelo meio do caminho. A gente precisa ter humildade, às vezes para chegar para um outro colega, para alguém, para um parceiro, para um outro pastor, e dizendo, querido, me ajude, eu estou precisando de ser pastoreado, eu estou precisando de alguém para me ajudar. Então eu penso que se a gente seguir por esse caminho de coragem para admitir, e não ficar usando desculpas e justificativas, mas admitir essa realidade, reconhecer diante de Deus a nossa necessidade e, portanto, confessar, chorar, e também humildade para buscar ajuda quando eu não estiver conseguindo lidar com essas armadilhas sozinho. Então eu creio que Deus começa a trabalhar e formar um homem segundo o coração dele, que ele quer. Curva a sua fronte, deixa eu orar por você. Pai querido, obrigado pelo tempo
tão precioso que a gente vem passando aqui nesses dias, de tudo aquilo que nós já ouvimos. É tão bom e necessário para nós quando nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor, admitindo, reconhecendo e em humildade, suplicando auxílio do Senhor para a nossa vida e para o nosso pastoreio. Continue fazendo isso na nossa vida, Senhor. Ainda temos mais um tempo precioso aqui. Continue com Teu Espírito nos sondando e nos pastoreando nesses dias. O Senhor conhece cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Portanto, sonda-nos e mostra-nos em que talvez nós estejamos falhando e mostra o caminho correto para nós, para que a gente possa trilhar por ele e sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Nós oramos assim no nome de Jesus, para a glória dele. Amém.